Bom dia, meus amigos, tudo bem? Mais um devocional começando aqui. A gente está aqui nesse momento, começando a nossa semana e, em nome de Jesus, nós estamos aqui na presença do Senhor para aprender um pouco mais, para conhecer um pouco mais da vontade do Senhor. Amém? Eu queria orar com você para que a gente pudesse iniciar esse momento. Eu pedir que o Senhor guarde a sua semana, que o Senhor esteja com você. Amém? Nós vamos orar de novo no final, mas eu quero começar pedindo que o Senhor nos oriente através da palavra dele. Amém? Senhor Jesus, obrigado por esse momento. Senhor, eu peço que o Senhor nos oriente através da tua palavra, que nós possamos ouvir a tua voz, que nós possamos compreender algo novo sobre o Senhor, que nós possamos ser mudados e moldados, Senhor. Que a tua palavra encontre, Senhor, terra fértil no nosso coração, Senhor, para que nós possamos viver, Senhor, a tua vontade. Senhor, que essa semana seja uma semana cheia de bênçãos, Senhor. Que seja uma semana, Senhor, onde nós possamos ver a tua mão, Senhor, possamos ver, Senhor, a tua graça, Senhor, o teu cuidado sobre nós, Senhor, é isso que eu te peço, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, Senhor, sobre as nossas casas, trabalhos, sobre os lugares, Senhor, onde nós estivermos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos aqui na nossa terceira mensagem, nosso terceiro devocional, em Provérbios. Nós vamos continuar ainda no capítulo 2, eu vou pular. Hoje, semana passada, nós falamos sobre Provérbios 2, 4 a 6, sobre um pouquinho da sabedoria, e nós vamos pular hoje, né, ainda em Provérbios 2, para o versículo 12 e 13, mas depois a gente vai voltar um pouquinho mais para trás. Talvez eu fale aí sobre o versículo 9 e 10 na semana que vem, mas essa semana eu queria conversar com vocês sobre o que a sabedoria ela pode nos ajudar, o que a sabedoria pode fazer conosco, tá? Então, Provérbios 2, né, capítulo 2, o versículo 12 e a parte A do versículo 13. A Bíblia diz o seguinte: a sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas que abandonaram as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Só isso aqui, vou ler de novo. A sabedoria o livrará do caminho dos homens maus, dos homens de palavras perversas que abandonaram as veredas retas para andarem por caminhos de trevas. Eu vou ser rápido hoje, mas a gente comentou semana passada sobre a busca, né, da sabedoria, sobre a gente, através de quem busca a sabedoria como um tesouro, aquele que é diligente, aquele que realmente é incansável, aquele que tem um desejo, um ímpeto em encontrar a sabedoria, esse conhece o temor ao Senhor, esse acha o conhecimento de Deus também, porque, né, da boca do Senhor procedem todo o conhecimento e discernimento. E partindo desse pressuposto, desse entendimento de que nós buscamos a sabedoria, de que nós estamos buscando, através da oração, através da palavra, a sabedoria, o conhecimento de Deus, a Bíblia fala aqui no versículo 12 e 13 o que a sabedoria vai fazer. E ela primeiro diz que a sabedoria nos livrará do caminho dos maus. Dentro do livro de Provérbios a gente vai ver muitas situações onde ela vai citar o injusto. É muito interessante, ele passa, eu não me lembro certinho, mas eu acredito que do capítulo 10 até o capítulo 24, falando sobre a diferença do justo e do injusto. Então ele vai sempre elencar o que o justo faria e o que o injusto faria. Ele fala que os injustos, os perversos não dormem sem fazer o mal, não dormem sem passar alguém para trás. A gente vai ver muito dessas situações. Aqui até no versículo, no capítulo 2, ele diz um pouquinho mais para baixo, tem prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas, por caminhos tortuosos, e no caminho se extraviam. Então, a gente vê muitas situações onde a Bíblia diz sobre o homem mau, sobre o dia mau, sobre todas essas situações. Então, a sabedoria, ela realmente, eu lembro vocês, essa sabedoria é a sabedoria de Deus, é essa sabedoria que nos faz entender o que é temer ao Senhor, essa sabedoria que nos faz achar o conhecimento de Deus e não um conhecimento comum, é essa sabedoria que nos faz compreender que de Deus vem toda a sabedoria.
que da boca dele, como a gente leu na semana passada no versículo 6, procedem o conhecimento e o discernimento. Então, essa sabedoria do alto, essa sabedoria elevada e não um conhecimento humano, vamos dizer assim, um conhecimento que está disponível para mim e para você através de aprendizado somente, não de uma revelação bíblica através do Espírito Santo. Não é esse conhecimento que eu estou falando desse conhecimento elevado, onde a gente lê a palavra, o Espírito Santo nos ministra, e ele faz com que a gente entenda, ele faz com que a gente consiga compreender aquilo que é do alto. Entende? Essa é a diferença. Não é algo comum. A gente conhece muitas pessoas sábias, pessoas sábias, né? Por aí, e a gente tem que entender essa diferença. E sabedoria é uma coisa muito interessante, porque sabedoria às vezes ela não compra nada. Né? Sabedoria não é uma coisa que talvez você consegue, como eu posso dizer, passar. Você consegue passar ela talvez em pequenas porções, mas a sabedoria que você adquire, ela é uma coisa realmente que ela é só sua, talvez. A pessoa precisa ela desenvolver isso. Se eu tenho conhecimento sobre um assunto específico, seja qualquer assunto manual, empresarial e de fazer alguma coisa, eu posso ensinar passo a passo como esse conhecimento funciona. Mas com a sabedoria não é assim. Às vezes a gente conhece uma pessoa que talvez ela teve uma vida longa e ela é uma senhora, um senhor, e ela talvez não tenha muitas posses e talvez ela não tenha conquistado grandes coisas segundo aquilo que o mundo acha que são conquistas. Mas você senta para conversar com essa pessoa e você sai de lá e diz, meu Deus, que pessoa sábia. Então a sabedoria, ela realmente não compra um carro, mas ela faz com que a gente viva uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Ela faz com que a gente viva uma vida, como diz aqui, eu vou ler de novo com vocês, a sabedoria o livrará do caminho dos maus. A sabedoria, ela realmente ela é prática em muitas coisas. Prática em coisas que realmente são importantes para a vida, porque a gente às vezes fica tão preso em, nossa, eu preciso de tanto conhecimento humano para eu adquirir alguma coisa, para eu conseguir algo, mas a gente não tem sabedoria realmente para administrar aquilo. Então a gente tem conhecimento, a gente tem, vamos dizer assim, possibilidade de aquisições e de compra, mas a gente não tem conhecimento para lidar com aquilo. A gente não tem sabedoria realmente para administrar aquela situação. Quantas pessoas a gente vê que realmente o que falta para elas é sabedoria e não dinheiro. Essa é a questão da nossa vida. Então, buscando a sabedoria do Senhor, buscando conhecer o Senhor, essa revelação divina através da palavra, ser ministrado pelo Espírito, pensar no Senhor frequentemente e pedir com que através da palavra Ele nos mostre todas as coisas, esse pensamento, essa sabedoria adquirida dos céus, essa sabedoria divina, ela vai nos livrar dos homens maus. E também ela continua dizendo que além dos homens maus, ela vai nos livrar dos homens de palavras perversas. Mas tem uma parte interessante aqui no começo do versículo 13, além disso ele fala dos homens de palavras perversas que abandonaram as veredas retas. Queridos, existe um homem mau, aquele que realmente ele fala, não, eu faço errado, eu não estou nem aí, dane-se todas as coisas, eu não ligo se você tem uma fé, se você acha que é errado, que é certo, eu vou fazer aquilo que eu quero, da forma que eu quero, para ganhar aquilo que eu quero. E eu não estou me importando nem um pouco com as pessoas, com as coisas, com quem vai ser lesado para que eu consiga aquilo que eu consigo. Talvez isso seja um homem mau. Mas existem aqueles homens de palavras perversas. E a Bíblia diz que esses homens são os homens que abandonaram as veredas retas. Então, além dos homens maus, a gente tem esses homens com palavras perversas, que um dia estiveram com Jesus, que um dia talvez até buscaram conhecimento do Senhor, que um dia talvez até buscaram ser sábios, talvez foram ministrados, como eu e você somos nas nossas igrejas, nos lugares onde a gente vai, através de um vídeo de 15 minutos, mas essas pessoas abandonaram as veredas para andarem por caminhos de trevas. Tem gente que realmente abandonou. Ela pegou, e se ela estava com a lamparina na mão, ela soprou a lamparina, apagou a vela para ficar no escuro. Então não existem só as pessoas más, mas existem essas pessoas que abandonaram as veredas, que decidiram não
caminhar com o Senhor, que decidiram não viver uma vida segundo a vontade do Senhor. É uma escolha. Eu costumo dizer que tem pessoas que realmente elas vão para o inferno porque elas querem. Não é porque é um desejo do Senhor, mas algumas pessoas elas decidem não estar com o Senhor. Paul Washer diz que se Jesus fosse ao inferno, as pessoas o chutariam de lá e fechariam a porta na cara dele. Então realmente existem pessoas que elas vivem essa vida porque elas querem. É muito fácil a gente muitas vezes dizer, é o capeta, é o inimigo, é o demônio. E muitas vezes querido, não estou dizendo que não é. Mas não assumir as nossas responsabilidades sobre aquilo. A Bíblia está dizendo que são homens que abandonaram as veredas retas. Não são pessoas que o inimigo as fez abandonar. A Bíblia vai falar sobre a parábola do semeador no Novo Testamento e ela diz que existem pessoas que elas são como a semente que cai junto aos espinhos. E ela logo brota, ela logo nasce, mas os espinhos são como os cuidados dessa vida e os prazeres dessa vida que sufocam aquilo que é a palavra do Senhor na vida delas. Então, realmente existem pessoas que abandonaram as veredas retas para andar em caminhos de trevas, para buscar aquilo que elas querem. E existem os homens maus, que eles são autodeclarados maus. E na minha e na sua vida nós vamos passar por essas pessoas. Na minha e na sua vida a gente não vai passar só por gente boa, por isso a Bíblia diz que a gente deve ser manso como a pomba e prudente como a serpente. Então você seja essa pessoa, manso como a pomba e prudente como a serpente. Mas se você vai ser manso como a pomba, seja manso como a pomba com as pombas, tá bom? E se for para ser prudente como a serpente, seja prudente como a serpente, se você estiver no meio de serpentes. Não, às vezes a gente confunde isso e a gente vive uma vida de mansidão em meio às cobras e uma vida de prudência em meio às pombas. Não é isso que a gente deveria ser. A gente tem que realmente entender. E a Bíblia diz aqui no começo do versículo, a sabedoria o livrará do caminho dos homens maus, porque a gente vai passar pelo caminho deles. E dos homens de palavras perversas, que abandonaram as veredas retas. Então, que em nome de Jesus, eu vou orar com você agora para a gente encerrar, mas que a sua semana seja uma semana onde você veja a mão do Senhor em todas as coisas e que a sabedoria do Senhor a cada momento, a administração do Espírito Santo no seu coração possa te livrar do caminho dos maus e também do homem de palavra perversa que um dia abandonou aquilo que é correto. Amém? Feche seus olhos se você puder, ore comigo rapidamente. Senhor Jesus, nós pedimos, Senhor, sobre essa semana, sobre a nossa vida, Senhor, que a Tua sabedoria, Senhor, nos livre, Senhor, do caminho daquele que é mau, Senhor, daquele que tem palavras perversas, daquele que decidiu, Senhor, abandonar as veredas, Senhor, corretas, Senhor, para viver um caminho de trevas. Jesus, eu peço sobre a vida do meu irmão, sobre a casa, sobre o trabalho dele, Senhor, sobre tudo que ele for fazer realmente, Senhor, também sobre as amizades, Senhor, especificamente nesse momento, Senhor. Que se ele tem, Senhor, pessoas más à volta dele, pessoas, Senhor, com palavras perversas, que ele possa abrir o coração e o Senhor possa abrir a sabedoria dessa pessoa para que ela possa compreender, Senhor, que talvez ela esteja vivendo no meio de pessoas que ela não deveria viver. Senhor Jesus, eu peço que a Tua sabedoria, Senhor, possa pairar sobre nós, possa entrar no nosso coração para que nós possamos viver aquilo que é a Tua vontade. É isso que eu te peço, Senhor. Já te agradeço porque sei que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Que seja realmente uma semana de sabedoria, uma semana de observação, uma semana de livramento de todas essas situações. Amém? Um abraço e semana que vem a gente está junto. Não esquece, manda para mais alguém. Semana passada a gente teve que terminar rapidinho porque quase estourou o tempo. A gente tem 15 minutos aqui para fazer. Se for mais de 15 minutos, o Instagram não aceita o vídeo. Então a gente tenta terminar um pouquinho antes, tá bom? Mas manda para mais alguém e vamos, com essas gotas de sabedoria, com essas pouquinhas coisas de sabedoria, aprender um pouquinho mais. E eu espero que você tenha lido aí da semana passada para essa semana um pouquinho de Provérbios 2. Se você não leu, te incentivo a ler Provérbios 2 essa semana ainda. E se você leu, eu te incentivo a ler Provérbios 3 nessa semana sequencial aí para a gente continuar essa leitura. Amém? Deus abençoe a sua vida e até mais.